torna, Deus, esse momento agora entre nós não só rico para o nosso conhecimento, mas também para a nossa unidade. E que a palavra do Senhor exerça a sua função no nosso coração, nunca voltando vazia. Te pedimos a sua bênção sobre a nossa professora, que o Senhor dê para ela a sabedoria, a graça que ela necessita para ser usada pelo Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje então nós vamos falar sobre os Salmos, né? Os Salmos, eles são poesias israelitas compostas especialmente para orar a Deus. Bom, então eles podem ser classificados de acordo com as características que mais evidenciam eles. Então a gente tem salmo régio, hino, lamentações, cantos individuais, cantos de agradecimento, os salmos litúrgicos, históricos, proféticos, meditações. Os que mais confundem a gente são os salmos régios, né? Eles são aqueles que eram usados para a entronização do rei. Alguns deles são Salmo 2, 20, 21, 45, 72, 110 e 132. Esse material vai ser disponibilizado depois, viu, gente? Então, não precisa se preocupar, não. E os salmos litúrgicos, eles falam das procissões, dos sacrifícios, oráculos, bênçãos. E neles que estão os cânticos de romaria, ou salmos de romaria, né? Que eram cantados nas peregrinações ou na época da subida a Jerusalém para as festas religiosas do povo de Israel. E os salmos de romaria, eles são, por exemplo, o Salmo 120 até o Salmo 134. Os salmos, para eles serem cantados, é o livro do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. Muitos salmos contêm referências proféticas ao Salvador e fazem alusão a acontecimentos que iam acontecer na vida do Messias, né? Como o Salmo 22, o 34, 41, 69, né? Então a introdução é essa. Nós vamos passar para o contexto, que é o slide 2. O livro de Salmos, ele é uma coleção de poemas. A maior parte é composta entre 1000 a.C., que é a época de Davi, até 450 a.C., que é a época de Esdras. São 150 salmos, sendo que o primeiro é a introdução, e do Salmo 146 ao 150 é a conclusão do livro de Salmos. Destes 150 salmos, 116 têm título. E a gente não sabe se esses títulos são do original ou se eles foram acrescentados posteriormente. Mas eles fornecem informação importante e útil, esses títulos, porque eles vêm comunicando, né, quem é o autor, qual é o contexto histórico, a melodia, o uso que é feito do salmo durante o culto. Então esse título ele é importante. Não se sabe ao certo quando que o livro de Salmos foi compilado, porque os Salmos foram sendo escritos, né, ao longo desses anos, do ano 1000 até 500 a.C., 450 a.C., e não sabe ao certo quando que ele foi compilado no formato atual. Mas acontecimentos mencionados no Salmo 137 indicam que esse processo só foi concluído depois do exílio dos judeus na Babilônia. Lá no Salmo 137 fala assim, junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, pois lá nos levaram cativos. Nós temos alguns autores de salmos. O autor que mais escreveu salmos foi Davi. E é muito interessante porque esse Davi é o rei Davi. E eu estava conversando com o pastor Beto, as coisas, a Bíblia ela é interessante, ela vai comunicando, o Espírito Santo vai revelando, né, a palavra dele para a gente aos poucos. À medida que a gente vai lendo, estudando, a palavra vai sendo revelada para a gente. E eu falei, gente, será que esses salmos é que Davi cantava para Saul? Aí eu mandei uma mensagem para o pastor Beto. Falei, pastor Beto, são esses salmos que Davi cantava para Saul, que ele tocava harpa? O pastor falou, sim, olha que interessante. Aí perguntei ao Yuri, depois, né? Você sabia que os salmos que Davi cantava para Saul, que as músicas que Davi cantava para Saul eram salmos? Aí o Yuri falou, sabia. Falei, gente, que engraçado, né? A gente vai aprendendo aos poucos a palavra de Deus. Eu nunca tinha atentado para isso.
mais velho. Davi escreveu 73 salmos. Asaf era músico do templo, ele foi designado por Davi e ele escreveu 12 salmos. Os filhos de Corá é aquele que a terra engoliu lá no livro de Êxodo, que ele montou uma rebelião contra Arão e Moisés, e Deus abriu a terra e a terra engoliu. Mas os filhos dele também trabalhavam no templo, e eles escreveram 11 salmos. Salomão, filho de Davi, escreveu 2 salmos. Jedutum também era músico do templo. Lá no livro de 1 Crônicas que ele aparece. Ele escreveu 4 salmos. Emã e Moisés, cada um escreveu 1. Emã era músico do templo, foi designado por Davi, era neto de Samuel e vidente do rei. Etã também escreveu 1. Eu não encontrei Etã na escritura. Eu não sei quem é Etã, sabe? Mas ele escreveu 1. E Moisés escreveu 1 também, né? Os outros não tem autor escrito lá, né? A autoria dele. Então a gente vai para a parte 3, que é o nome do livro. Você muda para mim, viu? Por favor. Inicialmente, o livro de Salmos ele era chamado de Terrilim, em hebraico, né? Significa louvores. Ele foi traduzido para o grego lá no século II, III, na Septuaginta, como psalmos. Essa palavra ela se refere a instrumentos de corda que acompanham cânticos, ou a palavra também podia ser usada para traduzir o termo hebraico mismor, que significa cântico, né? A próxima parte, Bill, é o propósito do livro. Então nós temos 3 propósitos aqui bem definidos. O livro de Salmos é um livro de cânticos e orações para o povo de Deus. O livro não nos instrui como a gente deve orar, ele nos dá exemplo. Assim como Jesus fez quando os discípulos pediram para que ele ensinasse eles a orar. É o único livro, né? Atanásio, que é um teólogo do século IV, ele escreveu que a maior parte das escrituras falam conosco, né? Os salmos falam por nós, é um exemplo, né? Os salmos é um livro muito rico, porque ele é um livro de exemplos, então é muito legal a gente ler os salmos. Inclusive, uma das literaturas que eu usei para fazer o estudo, né, para dar aula aqui hoje, fala que a gente deve ler a escritura toda, mas ir lendo junto com salmos. Todos os livros devem ser lidos junto com salmos, porque os salmos nos dá modelo, exemplo. Então a gente vai aprendendo como que a gente deve falar com Deus, como que a gente deve orar pedindo as coisas, como a gente deve orar pedindo libertação, como a gente deve orar agradecendo. Então é um livro de exemplos, né? O segundo propósito que eu encontrei é que os salmos expressam o anseio do povo de Deus pela vinda do Messias, que foi prometido por Deus por meio dos profetas. Seria um descendente do rei Davi, que sempre estaria sobre o trono de Israel. Essa era a promessa, né, de Deus, e se cumpriu. E o terceiro propósito é que ele é um livro de instrução. São 2 coleções de livros. Os Salmos são 2 coleções de livros. E os Salmos se dividem em 5 livros, organizados para a gente entender a história de Israel, desde Davi até o pós-exílio. A semelhança de caráter entre esses 5 livros do Saltério e do Pentateuco é tão impressionante que certos rabinos dos antigos tempos chamavam os Salmos do Pentateuco de Davi. Eles chamavam de Pentateuco de Davi porque foi Davi que escreveu a maior parte dos Salmos, né? Mas cada um dos livros termina com uma expressão de louvor. São 5 livros, né? E cada um deles termina com uma expressão de louvor, que a gente chama também de doxologia. Uma das expressões de louvor que a gente usa e é muito comum é bendito seja o Senhor, né?
eles usam muito, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século, amém, né? Que é um exemplo do Salmo 41. A gente vai falar desses 5 livros, tá, gente? Vocês vão entender. Que é o próximo slide, que você muda, por favor. Obrigada. Então, vamos lá. O livro 1, ele começa no Salmo 2 até o 41. A gente coloca o Salmo 1 até o 41, mas, na verdade, o Salmo 1, ele é uma introdução. Esse livro, os Salmos correspondem com o livro de Gênesis, por causa da ênfase sobre o pecado do homem e sua necessidade de Deus. Eles pressupõem o início da monarquia. O nome do Senhor, Javé, é salientado nestes Salmos, nesse primeiro livro, né? O livro de Salmos começa com uma contraposição entre as coisas de Deus e as que não são de Deus. Alguns deles falam da importância de confiar em Deus e não em coisas terrenas. E eles nos lembram de que a gente não deve temer, porque Deus está conosco. E dentre eles, né, nesse primeiro livro também, e ele é um salmo importante, ele nos lembra que Deus julgará o nosso coração e que a gente deve buscar a misericórdia de Deus. Então, do Salmo 2 até o 41, o assunto principal é esse e ele corresponde a Gênesis. O livro 2, que vai do Salmo 42 até o 72, nele Davi se destaca como principal escritor. E estes salmos, eles correspondem ao livro de Êxodo, né, o Êxodo de Israel, tendo em vista seus temas sobre a salvação do homem e a libertação de Israel. Os hinos, eles se concentram no rei, mas eles enfatizam Jerusalém e o templo como lugar da presença e do reino de Deus. Neste livro 2, o nome Deus, Elohim, e Senhor, Javé, dominam nessa divisão, no livro 2, né? Esses salmos, eles podem ser resumidos na seguinte frase: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que está lá no Salmo 46:1. A ideia central de um destes salmos é lembrar que nós devemos entregar nossos fardos ao Senhor em todos os desafios e todas as provações. Outra ideia é nos incentivar a esperar pacientemente em Deus, que as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso tempo. Deus tem o próprio tempo dele, né? E então a gente vai para o livro 3, que é do Salmo 73 até o Salmo 89. Ele tem como principal autor Asaf. Asaf fazia parte da liturgia do reino de Davi, está lá em 1 Crônicas. E esses salmos, eles correspondem ao livro de Levítico. E os tópicos tratam do tabernáculo, da liturgia levítica e da santidade de Deus. O livro presume a queda de Jerusalém. Nestes salmos predominam os nomes Elohim e Javé também, assim como o livro 2. Esses salmos, eles abrangem vários temas e muitas vezes descrevem a Deus como um juiz que pode repreender os juízes terrenos. Ele tem poder para isso, né? Pode no sentido de poder. E pode destruir os inimigos de Israel. Na época era Israel, né? No Salmo 86, o rei Davi faz um apelo a Deus para que nos ensine seu caminho, a fim de podermos caminhar em verdade. E aí eu coloco nos ensine porque nós somos a igreja de Cristo, da mesma forma que naquela época Israel era o povo de Deus, né? E a gente parte então para o livro 4, que vai do Salmo 90 ao 106. A autoria destes salmos ela é incerta. Correspondem ao livro de Números, com seus temas concernentes aos perigos e proteção durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Vários destes salmos são proféticos e ressaltam o tempo em que os judeus cessarão suas peregrinações entre as nações gentílicas. O livro retrata o fato de, apesar da monarquia, quem reina é Javé. O nome Javé é o mais destacado nessa divisão. E muitos dos salmos do livro 4 nos incentivam a louvar ao Senhor, lembrar que a vingança pertence a Ele e declarar a sua glória e servi-lo com alegria. E a gente vai para o livro 5,
que caminha do Salmo 107 até o 150. Aqui a autoria é variada e corresponde ao livro de Deuteronômio, que enaltece a palavra de Deus, a lei e o louvor. O âmago dessa última divisão é o Salmo 119. É o livro mais heterogêneo e mostra de várias maneiras o grande futuro de Deus para o seu povo. O nome predominante nestes salmos é Javé. E a gente vai para a sexta parte do nosso estudo. Você muda, viu, por favor? Obrigada. Como eu expliquei antes, são duas divisões no livro de Salmos e são 5 livros. A primeira coleção, que é a primeira parte, são os livros 1, 2 e 3. E a segunda coleção são os livros 4 e 5, né? Então, a primeira coleção começa com a introdução aos Salmos de Torá, é o Salmo 1. Depois vem as 2 coleções davídicas, que é do Salmo 3 ao 41 e do 51 ao 72. Depois a gente tem 2 coleções de músicos do templo, Corá e Asaf. Né? Corá e Coré é só variação linguística, tá? Depois a gente tem a segunda coleção, que são os livros 4 e 5. Começa com o Senhor Reina, de 93 a 100, os Salmos de Aleluia, de 111 a 118, Cânticos dos Degraus, que é o Salmo de Peregrinação, né? Que a gente falou lá no início, da introdução, que vai do 120 ao 134, outra coleção davídica, de 138 a 145, e a conclusão do livro, que são os Salmos de Aleluia, que é a doxologia final, né, do 146 ao 150. Então, o sentimento dos 3 primeiros livros é de lamento, que é a primeira coleção. E o sentimento dos 2 últimos livros, que é a segunda coleção, é adoração e ações de graça. E a gente vai para a 7ª parte do nosso estudo. Vai lá ver para mim, por favor? Obrigada. E a gente vai caminhar pelos salmos agora. Nós vamos do 1 até o 150, tá? Mas é rápido. Os salmos 1 e 2 é uma introdução ao saltério, tá? É uma introdução a todo o livro. Mas o Salmo 1 introduz a linha principal do livro 1, tá? E o Salmo 2, a linha principal do livro 2. Lembrando que nós temos 5 livros, tá? O livro 1 corresponde a Gênesis, o livro 2 corresponde a Êxodo. Os salmos de 3 a 7 são 5 lamentos, são apelos por ajuda. O Salmo 8 é uma adoração ao Criador. Os salmos de 9 a 13 é um lamento pelo livramento dos justos pobres. Esse lamento era tanto por livramento das opressões que eles sofriam das nações ímpias, quanto pelas injustiças sociais que aconteciam com as pessoas desamparadas, né? O Salmo 14 fala sobre a insensatez da humanidade. Salmos de 15 a 24 falam sobre o acesso ao templo. Juntos, essa série forma um quiasmo, tá? Do Salmo 15 ao 24. Quiasmo é uma linguagem, né, que acontece da seguinte forma: a ideia principal está no centro do texto e o conjunto indica a caminhada para essa ideia central. E aí acontece assim, ó, do Salmo 15, Salmos 15 e 24, pergunta assim: quem tem acesso ao templo de Javé? E a resposta é: aqueles que são justos. Aí é como se o texto, a figura de linguagem aqui vai caminhando para o meio, que quiasmo funciona assim. Então o 15 e o 24 fazem essa pergunta: quem tem acesso ao templo de Javé? Aqueles que são justos. O 16 e o 23 falam sobre a confiança em Javé. O 17 e 22, apelo por libertação. 18, 20 e 21, oração e adoração pelo livramento do rei e dos seus inimigos, né? Para ele ser livrado dos seus inimigos. E o elemento central está no Salmo 19, que faz as afirmações teológicas básicas. E os Salmos é um livro muito rico em afirmações teológicas,
e ensina muito para a gente sobre essas informações, como o amor de Deus, amor de Javé, eles não falam Deus, né? Javé como guerreiro divino, da história de Israel, seu papel entre as nações. Então isso tudo é falado no Salmo 19. Aí acontece o mesmo quiasmo do Salmo 25 ao 33, que é uma coleção de salmos sobre oração, adoração e confiança no Rei da criação. Os Salmos 25 e 33 oferecem adoração e oração a Javé. Salmos 26 e 32, a oração de alguém impecável diante da lei. E a oração de alguém que Deus perdoou, que pecava muito e Deus perdoou. Os Salmos 27 e 31 rogam a Javé que os defendam dos falsos acusadores. O Salmo 28 é a oração de uma pessoa descendo a cova, e o Salmo 30, a oração de uma pessoa sendo tirada da sepultura. O Salmo 29 é a ideia central desse conjunto. Ele louva ao Rei da criação. E a gente passa para um outro grupo de salmos, que é dos Salmos 34 ao Salmo 37. É uma introdução na sabedoria divina e apelos contra os ímpios. Também é um quiasmo. O ponto central é o temor do Senhor, no Salmo 34, que os perversos não têm, no Salmo 36. O Salmo 36 fala que os perversos não têm esse temor, e o Salmo 34 fala que os sábios têm, né? E a importância de ter essa sabedoria. É o ponto central. Dos Salmos 38 a 41, nós temos 4 lamentos. É uma oração e uma confissão de pecados. E aí, a gente termina o livro 1, que equivale a Gênesis. E a gente vai começar o livro 2, que equivale a Êxodo. A gente começa com os salmos de 42 a 45. São 3 orações e um salmo régio, que é aquele que se dirige ao rei, lembra? Que celebra o casamento do rei, que é o Salmo 45, onde tem a celebração. Dos Salmos 46 a 48, a gente tem um trio de salmos que celebram a segurança do povo em Sião. É uma época que eles estavam seguros lá em Jerusalém. Dos Salmos 49 a 53, fala sobre a importância da atitude adequada diante de Deus. O 49 fala para você não confiar na fortuna. O 50, para apresentar sacrifício baseado na lealdade à aliança. O 52, Deus rejeita o mal. E no 53, ele expõe a tolice do mal. Os Salmos 54 a 59 são 6 orações por ajuda contra os inimigos. Dos Salmos 60 a 64, acontecem 5 orações com lamento. São 4 lamentos comunitários e um lamento individual contra os inimigos também, assim como o Salmo 54 a 59 anterior, né, o grupo anterior. Do Salmo 65 ao 68, acontece o louvor aos prodígios e a presença de Deus. Do 69 ao 72, são 3 orações por ajuda e um salmo régio. E aí a gente começa o livro 3, que equivale a Levítico. Nós vamos começar com o grupo dos Salmos 73 a 78, que é sobre rejeição e esperança para Sião. O Salmo 78 é um dos 4 salmos que contam a história de Israel. Junto com ele, né, com o Salmo 78, a gente tem o 105, 106 e o 136, tá, gente? Esses salmos contam a história de Israel. É o 78, 105, 106 e 136. Os Salmos 79 a 83 também eles são sobre a rejeição e esperança para Sião. Dos Salmos 84 a 89, a primeira parte celebra o amor e a fidelidade de Javé a seu povo, em especial pela aliança com Davi. E eles são a base para o lamento sobre o fracasso da dinastia davídica, tá? E aí ele termina esse livro 3 e a gente começa o livro 4, que equivale a Números, tá?
Ele começa lá no Salmo 90 e vai até o 92, e o assunto destes salmos é Javé, nossa morada, refúgio de Israel de geração em geração. Do 93 ao 99, o assunto é Javé reina, regozije-se o povo. Com exceção do Salmo 94, né, que está nesse meio aí, o tema comum destes salmos é a celebração. Dos Salmos 106, do Salmo 100 ao 106, é um louvor a Javé e esperança de restauração. São respostas de restauração. O Salmo 100 fala sobre celebração, o 101 sobre fidelidade, o 102 sobre a futura reconstrução de Sião, o 103 sobre louvor pelo amor de Javé, o 104 sobre louvor a Javé como Criador, e os dois salmos que concluem é o 105 e o 106, né? O 105 lembra as misericórdias de Javé e o 106 adverte para que não repitam a rebelião que aparece na história. Aqui, Jerusalém já tinha sido destruída, e é quando Neemias e Esdras se dispõem, né, e se propõem a ir lá e trabalhar para a reconstrução de Jerusalém. Olha que interessante, o Salmo 102 é a futura reconstrução de Sião. É muito legal a gente entender que a Bíblia são vários livros, mas eles todos se completam e eles todos conversam entre eles. E é muito rico a gente entender essa conversa, porque a gente entende a história, a gente percebe a distância de um personagem para o outro, o que aconteceu nesse período, a ação de Deus, o mover do Espírito ali naquelas situações. É muito interessante isso. E aí a gente vai para o último grupo dos Salmos, que é o livro 5. A gente começa com o Salmo de 107 a 109, que é um louvor a Deus. O 105 é o Deuteronômio, gente. Então, é um apanhado de tudo, né? Deuteronômio é um apanhado dos 4 primeiros livros. Como ele é equivalente a Deuteronômio, ele é um apanhado a todos os salmos anteriores. Então, ele vai do Salmo 107 a 109. É um louvor a Deus pelo resgate do seu povo e 2 lamentos davídicos. O Salmo 110 a 118 fala sobre o rei vindouro e salmos festivos. Esse grupo ele é emoldurado por 2 salmos régios, o 110 e o 118. Eles são reconhecidos como messiânicos, o que explica serem muito usados no Novo Testamento, em especial o Salmo 110. O Salmo 114 é uma das maiores celebrações de Israel do Êxodo, com imagens como o mar viu isso e fugiu. Olha que interessante, assim, o autor do Salmo 114, ele escreve que o mar viu isso e fugiu, os montes saltaram como cordeiros. Então, assim, são livros poéticos e são poesias muito bonitas, interessantes para a gente ler, são muito bonitas mesmo, né? O Salmo 119 é uma celebração da lei, é um acróstico alfabético. Acróstico é cada verso começa com uma letra. Naquela época era o hebraico, né? Então a gente tem que pensar nisso. Se fosse na nossa língua, português, ia começar A, depois a primeira frase ia começar com a letra A, a segunda frase com a letra B, a terceira com a letra C, e assim por diante, né? Por isso que ele é um salmo tão longo, né? Ele é um acróstico alfabético de celebração da lei. O Salmo 120 a 134 são cânticos dos degraus das subidas das peregrinações das 3 festas anuais de Israel. O Salmo 135 a 137, eles presumem a chegada de peregrinos ao santuário de Javé para adorar. Peregrinos, gente, são pessoas, peregrinos não israelitas, tá? É interessante a gente citar isso, né? Porque é história. O Salmo 135, ele louva a Deus pela criação e pela eleição. O 136 conta mais uma vez a história de Israel. O 137 lamenta o exílio, quando a peregrinação não era possível.
O Salmo 138 a 145 é uma coleção davídica final. Começam com adoração. No 138 passa pelo reconhecimento da grandeza de Deus. O 139 seguido por 5 orações de livramento. E ele conclui com um acróstico pelos feitos maravilhosos e pelo caráter de Deus. E ele fala sobre os caráter de Deus. Inclusive, né, alguns deles, bondade, compaixão, fidelidade e justiça. Os Salmos 146 a 150, eles concluem o livro. E a gente conclui o nosso estudo aqui com eles também, tá? São os aleluias. Eles concluem o saltério destacando o principal, que Deus deve ser louvado. Ele deve ser louvado por alguns motivos citados aqui, mas por muito mais, né? Eles citam no Salmo 146 que Deus deve ser louvado por auxiliar os desamparados. No Salmo 147, Deus deve ser louvado como criador e restaurador do seu povo. O 148, que ele deve ser louvado pelos céus e pela terra. O 149, ele deve ser louvado com dança, com os lábios e com a espada na mão. E o 150 conclama ao louvor com todo tipo de música e dança. E o saltério é concluído aqui no Salmo 150, que é a doxologia final. E assim a gente termina o nosso estudo sobre Salmos, o estudo de hoje. Eu agradeço, né, a todos, agradeço a oportunidade que Deus está me dando semanalmente de estar aprendendo mais da palavra dele. Agradeço a vocês pela oportunidade e por me ouvirem, pela paciência, né? E se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Se eu puder ajudar, né? Vocês fiquem à vontade. E é isso aí. Muito obrigada, gente.